Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. 96 milhões liberados, Flamengo vai com tudo por mais um reforço de impacto. Excelente notícia para o Flamengo e para a nação rubro-negra. Flamengo fecha com Fiorentina por Beltrán e tenta convencê-lo a vir jogar no Brasil. CSKA formaliza interesse em contratação de Matheus Gonçalves. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo iniciou a semana da decisão da Copa do Brasil com dúvidas na sua escalação para enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira, porque precisa muito reverter o resultado após a derrota aqui no Maracanã por 1-0. O Felipe Luiz utilizou formações distintas nos últimos dois jogos e deixou algumas posições em aberto. O retorno do Alex Sandro, após a lesão na coxa esquerda, aconteceu na partida desse domingo contra o Ceará. O lateral é visto como titular absoluto na posição, mas ganhou a concorrência após as boas atuações do Matias Vinha e com o retorno do Ayrton Lucas. Também há dúvidas na lateral direita. Com a saída do Wesley, o Varela era o único da posição até a chegada do Emerson Royal. O reforço fez o primeiro jogo como titular nesse domingo contra o Ceará e pode ser uma novidade na escalação de quarta-feira na Copa do Brasil contra o Atlético. No meio, Jorginho foi poupado contra o Atlético Mineiro no Maracanã e ganhou minutos no Castelão. Com seu retorno à equipe titular na Copa do Brasil, há uma vaga no meio de campo. Alan e Everton Araújo disputam essa vaga. O jogador foi quem saiu na frente e atuou contra o Ceará, o Everton Araújo. Talvez o ataque seja o setor com a maior possibilidade de variações. Sem Pedro, que estava suspenso, e Luiz Araújo, que foi poupado, o Felipe Luiz escalou Samuel Lino pela esquerda, Plata pela direita e Bruno Henrique centralizado contra o Ceará. Os dois retornam na Copa do Brasil e o técnico vai precisar definir o seu trio de ataque e vai ter à sua disposição Pedro, Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo, Wallace Ian e Samuel Lino. A dúvida fica para o Michael e Cebolinha, que estão em tratamento de problemas no departamento médico. O Flamengo trabalha para ter todo o seu elenco à disposição o quanto antes. Situação mais complicada, claro, é a do Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito e tem um tempo de recuperação mais longo. O De La Cruz deu um novo passo no seu tratamento nessa segunda-feira. O uruguaio foi para campo pela primeira vez desde que começou a tratar de uma inflamação no joelho esquerdo. Depois da exposição do caso Runco, ele chegou a ser liberado dos treinos e passou alguns dias com a família no Uruguai. Ele fez alguns exercícios no campo de forma individualizada. O planejamento é que ele evolua até ser integrado novamente ao elenco rubro-negro. O Flamengo trabalha para fazer De La Cruz engatar de uma sequência no segundo semestre, algo que aconteceu nesse início de temporada. O Danilo é outro jogador que está em boa recuperação. Ele sofreu uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita e não joga desde o dia 20 de julho. O zagueiro está em tratamento interno e se preparando para voltar às atividades no campo. Primeiro de forma individualizada e depois sim com o grupo. Enquanto isso, o goleiro Matheus Cunha faz fisioterapia para se recuperar de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, acontecida num treinamento. O Pulgar realizou a operação no Chile e voltou ao Brasil 2 semanas depois. O chileno já faz atividades de força na academia. O período inicial para a recuperação era de 3 a 4 meses, ou seja, a partir de outubro. O Flamengo não tem um prazo de retorno definido para cada um deles, mas nos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Internacional de Porto Alegre são vistos com bons olhos para que o Felipe Luiz tenha pelo menos algum reforço na sua lista de relacionados. O Flamengo apresentou nessa segunda-feira o último reforço do pacotão contratado nessa janela. Jorge Carrascal foi o primeiro dos 4 novatos a entrar no radar do Flamengo, que enfrentou empecilhos na negociação com o Dínamo de Moscou.
2 meses separaram o início das conversas do anúncio oficial. O meia comentou a sua ansiedade pela conclusão do acordo. O Carrascal foi contratado para se revezar com o Arrascaeta, né? Vale lembrar que o meia não tem condições legais ainda de enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte nessa quarta-feira, porque não foi inscrito a tempo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Jorge Carrascal vai ficar no Rio de Janeiro treinando e vai estar à disposição do Flamengo para a partida contra o Mirassol nesse próximo sábado, aqui no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu a desconvocação dos zagueiros Iago e João Vitor para amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20. O goleiro Lucas Furtado e o meia Lohan se apresentaram normalmente nessa segunda-feira. Essa convocação é a última antes da lista final para a Copa do Mundo da categoria no Chile, que vai acontecer em setembro. João Vitor, de 18 anos, é figura constante no profissional com o Felipe Luiz. O zagueiro foi integrado ao time de cima nesse ano e tem sido relacionado para todos os jogos do Flamengo. E com isso, deve ficar novamente à disposição para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil amanhã. Iago é a referência da categoria e capitão da equipe. De vez em quando, ele aparece na lista do profissional Felipe Luiz, como foi no caso contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. No Sub-20, o Flamengo vai enfrentar o Maricá no sábado e o Bangu na próxima semana, antes da grande final intercontinental contra o Barcelona da Espanha no dia 23 de agosto. Cleiton tem contrato apenas até o fim do ano, não vai ficar no clube e tem sido pouco utilizado, né? O Danilo, no momento, está no departamento médico tratando de uma lesão na posterior da coxa direita. O João Vitor, apesar de contar com o prestígio da comissão técnica, teve poucas oportunidades como titular. A última vez que entrou em campo foi em maio, na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo da Paraíba. Enquanto isso, Léo Pereira e Léo Ortiz estão entre os atletas com maiores minutagens com o Felipe Luiz nessa temporada. Agora é oficial. Após semanas de rumores, o CSKA formalizou a intenção de contratar Matheus Gonçalves e apresentou uma carta de interesse ao Flamengo, mas sem valor de proposta. A ideia é que os empresários conversem com a diretoria rubro-negra para entender por quanto o clube deseja vender o jogador. Nas últimas semanas, circularam nos bastidores que os russos pretendiam oferecer 10 milhões de dólares, 55 milhões de reais na cotação atual, situação que ainda não foi confirmada. A título de comparação, no mês passado, o Flamengo aceitou vender o Matheus Gonçalves ao Cruzeiro de Belo Horizonte por 3,5 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do jovem, aproximadamente 22 milhões de reais na cotação atual. No entanto, após a repercussão negativa da notícia nas redes sociais, a diretoria rubro-negra recuou e o meia seguiu no clube. O garoto tem contrato até dezembro de 2027, mas o clube topa vendê-lo caso alguma proposta agrade. O mesmo vale para nomes como Everton Cebolinha e Michael, que estão cada vez com menos espaços no grupo. O Carlos Miguel está de saída do Nottingham Forest da Inglaterra e está na mira de 4 grandes clubes do Brasil: Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Bahia. O valor de mercado do goleiro é de 22 milhões de reais. Com apenas 3 jogos pelo Nottingham Forest, Carlos Miguel não conseguiu render na Inglaterra pela concorrência. O brasileiro encontrou o goleiro Chelsea em alta, sendo um dos melhores aí da Premier League. Sem grandes oportunidades e ocupando uma vaga de estrangeiro, o Nottingham Forest entendeu que o melhor caminho é se desfazer do brasileiro. O goleiro pode escolher ficar na Europa em relação a uma volta ao Brasil. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo investir na contratação desse goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians? Coloca aí. O Flamengo não trata a defesa como prioridade, mas discute internamente a possibilidade de contratar mais um zagueiro nessa janela de transferências. Apesar de contar com 2 defensores de seleção brasileira, o Léo Ortiz e o Danilo, o calendário apertado expôs a grande necessidade de mais opções para essa posição. Na derrota para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, por exemplo, o Felipe Luiz optou por não poupar Ortiz e Léo Pereira, mesmo com a intenção de rodar o elenco
e com o Danilo do departamento médico. Apenas os jovens João Vitor e Cleiton estavam no banco de reservas e o treinador preferiu não colocá-los em campo diante de ataques experientes com Hulk, Rony e Coelho. Aspas, achei que não seria justo com os meninos jogar esse jogo. Na zaga é uma situação mais delicada e a dificuldade que o ataque com Hulk, Rony e Coelho ia gerar na nossa última linha. Por isso, optei por continuar com eles, explicou lá o Filipe Luiz. No total, o clube investiu 43 milhões de euros, 275 milhões de reais na cotação atual, nos reforços dessa janela com pagamentos parcelados. A gestão financeira, impulsionada pela venda de jogadores e pela premiação da FIFA no Mundial de Clubes, permite espaço para novos investimentos. Internamente, a diretoria rubro-negra admite que pode investir cerca de 15 milhões de euros, 96 milhões de reais na cotação atual, adicionais, caso surja uma oportunidade de mercado. A chegada de mais um zagueiro está no radar, mas o clube também monitora outras posições para reforçar a equipe do Filipe Luiz. A janela de transferências no Brasil permanece aberta até o dia 2 de setembro, dando ao Flamengo todo o mês de agosto para decidir como alocar os recursos ainda disponíveis. A estratégia inclui não apenas contratações, mas também saídas que aliviem a folha de pagamento. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso jornal, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque agora também tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o like, aparece para você, hypar o vídeo, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Muito obrigado! Excelente notícia! O Arrascaeta não preocupa o Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O uruguaio deixou o campo no domingo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, com um incômodo na parte posterior da coxa esquerda. Passou por ressonância magnética no ninho do urubu e não teve lesão diagnosticada. Assim, é provável que o camisa 10 reforce o time no jogo da volta aí das oitavas de final da Copa do Brasil. O Arrascaeta não foi relacionado para o primeiro jogo por controle de carga. Contra o Ceará, ele relatou incômodo e foi substituído no intervalo. O uruguaio marcou o gol do empate por 1-1 contra o Ceará. Ele chegou a 10 gols no Campeonato Brasileiro e está atrás apenas do Caio Jorge na artilharia da competição. Decisivo no primeiro semestre do ano, Arrascaeta não balançava as redes desde a estreia do time na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperance da Tunísia. Os jogadores que foram titulares em Fortaleza fizeram trabalho regenerativo nessa segunda-feira. Os reservas foram a campo no Ninho do Urubu. O Flamengo vai ter mais um treino nessa terça-feira, quando vai viajar para Belo Horizonte. O jogo contra o Atlético Mineiro vai ser às 19 horas, horário de Brasília, na quarta-feira, na Arena MRV. O rubro-negro, que perdeu a ida por 1-0, precisa vencer para tentar a sua classificação. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis e vitória por 2 ou mais gols de diferença classifica o Mengão. Aí eu te pergunto, você acredita que o Flamengo possa se classificar amanhã lá na Arena MRV? Coloca aí! O Flamengo chegou a um acordo com a Fiorentina para contratar o atacante argentino Lucas Beltrán, 5,4 milhões de reais na cotação atual. O rubro-negro agora depende apenas do sim do jogador para concluir essa negociação. Segundo apurou a RTI Sport, a diretoria do clube italiano já aceitou os termos propostos pelo Flamengo. A proposta foi muito bem recebida internamente e o clube de Florença aguarda apenas o aval final do centroavante argentino de 23 anos. Apesar do interesse do Flamengo, o Lucas Beltrán ainda não está totalmente convencido a deixar o futebol europeu. O atacante vive um período de reflexão sobre a sua carreira e, mesmo tentado pela proposta rubro-negra, mantém dúvidas quanto ao seu retorno à América do Sul. Pessoas próximas ao jogador veem a mudança como positiva,
destacando o protagonismo que ele teria no futebol brasileiro e a grande chance de disputar títulos e voltar a ser convocado pela seleção do seu país. Internamente, o Flamengo adota a postura cautelosa, mas confia na força do projeto para convencer o jogador. A ideia é garantir um nome de peso para o setor ofensivo ainda nessa janela. E o Lucas Beltrán é tratado como alvo prioritário na Gávea. Com um contrato com a Fiorentina até junho de 2028, o Lucas Beltrán recebe atualmente R$ 1,5 milhão por temporada, 9,9 milhões de reais. Isso equivale a um salário mensal de cerca de R$ 827 mil, valor que está dentro da política salarial rubro-negra. Revelado pelo River Plate da Argentina, o Beltrán foi comprado pelo clube italiano em 2023 por 12,6 milhões de euros. Desde então, disputou a Série A italiana e competições europeias, mas vê no Flamengo uma possibilidade de dar aí um salto de protagonismo e reconquistar o seu espaço internacional. Uma situação bem peculiar acabou chamando a atenção em meio a essas negociações pelo jogador. Em seu perfil oficial no Instagram, o Beltrán postou no Stories uma foto com uma frase em português, aspas, nunca desistir, fecha aspas. Após essa publicação, centenas de torcedores rubro-negros ficaram muito animados com a possibilidade de um desfecho positivo para o Flamengo, interpretando a mensagem do jogador como um sinal positivo para ele vir para o Flamengo. Saiu nas mídias esportivas da Itália recentemente que a Fiorentina estava pressionando o jogador a aceitar a proposta do Flamengo. Enquanto não define o seu futuro, o atacante de 24 anos segue em pré-temporada com a Fiorentina. Titular na derrota para o Leicester, o Beltrán volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Nottingham Forest às 15h45, horário de Brasília, em amistoso. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero pedir muitas desculpas a vocês por não ter feito a segunda edição do programa de ontem, porque a minha querida mãezinha, a dona Norma, flamenguista doente de 95 anos, infelizmente nos deixou ontem e partiu dessa para uma melhor. Eu confesso para vocês que mesmo me preparando para isso, em razão da avançada idade dela, a notícia foi devastadora e me arrasou, porque perdi a minha grande amiga, a pessoa que me criou com tantas dificuldades, mas sempre me ensinou o caminho do bem. Uma guerreira que eu amava muito e também ela amava muito o Flamengo e sabia tudo do nosso time querido. E foi com ela que eu aprendi a gostar do meu querido Flamengo. Meu pai era fluminense, vejam só a decepção do velho, e eu devo tudo a ela. Ela, tudo que eu sou. Hoje eu vou ter uma dura missão de me despedir dela para sempre e por isso eu peço desculpas mais uma vez para vocês por não ter condições de fazer a segunda edição, mas eu espero que na quarta-feira tudo esteja no seu devido lugar. Estou muito triste, muito emocionado, me perdoem, mas vida que segue, eu tenho certeza que um dia a gente vai se encontrar de novo. Descanse em paz, mãe, eu te amo muito.